Vamos... Ah, tá. Agora vai... Isso. Agora você liga o microfone do celular e desliga o do notebook. E aí faz um teste. Tá sem áudio? É, não tá saindo o áudio da prof. Porque tá desligado. O do celular, pra mim, aparece que está Agora desligado. dá para ouvir? Agora você faz Agora assim. sim. Você vai no computador Só que esse eco, e abaixa todo é o porque volume do computador. eu desliguei aqui Peraí. Abaixa todo o volume do computador. Eu desliguei ali do netbook, deixei só o do celular, mas ainda tá dando eco, né? Porque no Eu acho que o computador, eco é do meu. sim, é o seu. Porque no computador você precisa baixar O todo o seu tá sem som volume. agora, Ana Paula. No seu, prof, você precisa baixar todo o volume no computador. Ah, no. Tá. Não é só desligar Não. Isso, acho que agora sim. Tá. Então, então eu consigo apresentar e daí falar por aqui, É, porque esse daí microfone agora do você pode celular fazer é assim, ó. menor. Do celular você pode desligar a Tá, câmera. isso. Tá. Que aí você deixa esse celular assim próximo aí, né? Daí fica Parado. só a foto. Ele fica só aí. Então ficou normal. Então, Sim. boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Nós estávamos fazendo um teste aqui já para a prof. Marina apresentar, porque o áudio dela estava ruim, né? Aí eu sugeri então que ela entrasse pelo celular também. Inclusive, se ela quiser iniciar as apresentações, só antes disso, que eu lembrei agora, como na semana passada, eu vou colocar aqui novamente o link no chat do Padlet. Agora que eu vi vocês falando que eu tava sem microfone, eu vi que eu tava falando aqui com a prof. Marina, desliga o áudio, desliga. E aqui daí o professor Rafael, a professora Beatriz foram tudo me avisando, mas agora que eu vi. Então, ó, eu enviei para vocês o link das contribuições do Padlet, tá? Assim como na semana passada, dos professores que já apresentaram, nós fomos colocando contribuições, sugestões, dúvidas, né? Então a gente vai seguir a mesma lógica. E aí, para hoje, eu coloquei a data, ó, 17/8. Então ali vocês clicam no mais e fazem as contribuições necessárias, tá? Então acho que dá pra gente começar para não nos atrasarmos aí no nossa 1h40. Prof. Marina, então, se quiser iniciar as apresentações. Deixa eu ver se eu consigo entrar, né, no Tá. negócio. Onde que eu tenho que entrar, professora? Ok, então você vem aqui nos. Tem uns círculos aqui embaixo. Você vem no quinto, apresentar Isso, embaixo, agora. apresentar. Clica apresentar agora. Tá. Uma dúvida: na sua apresentação vai ter vídeo, som, alguma coisa assim? Não, Não, tá. Então você não, eu só clica. tenho aquelas imagens mesmo, Tá. então eu vou usar o meu Você relatório, clica em né? apresentar agora, né? Aí você escolhe a opção lá, tela Tá. cheia. Quando você clica em tela cheia, agora Tá. você clica nessa tela que está aparecendo na sua frente, aí uma tela pequena. E quando você clica nela, automaticamente você vai acionar o botãozinho compartilhar ali embaixo. Compartilhar. É. Acho que já vai dar certo. Apareceu aí Deu alguma certo. coisa? Acho que vai. Agora, isso. Agora é só você abrir a sua apresentação. Ele está carregando aqui para nós. Certo. Aonde que está a sua apresentação? E Você daí a vai... minha você encontra ela tá no agora. Classroom? Tá, no Class. Então você pode abrir o Class. Sou eu?
Para abrir o Class, mais fácil você abrir uma nova guia ali em cima, naquele maisinho. Isso. Aí você... Professor, o meu, ó, isso, tá. Projeto, vida, projeto. Qualquer coisa você abre o Class aí. Deu certo. Agora só, na hora que carregar toda a apresentação, você pode ir ali em apresentação de slides. Não, eu não tô conseguindo, porque tá abrindo uma outra... agora que eu vi. Tá. Não, tá abrindo uma outra coisa aqui. Professora, Oi. Coloca uma outra pessoa e daí eu abro aqui para mim, porque eu não tô conseguindo abrir agora, desculpa. Pode ser, sem problemas. Então você... Tá? Você vai ali em parar a apresentação. Vou parar a apresentação. Tá. Dos que colocaram o nome... Não atrasar demais. Sim, tranquilo. Quem que gostaria de apresentar, então? E depois nós voltamos para a Prof. Marina. Pode ser eu, Ana? Pode Só ser, que eu vou... então. Bom... Oi. Se você puder compartilhar... Eu vi agora, porque lembra que você tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp? Sim. E, de fato, eu entrei agora e estava lá escrito pendente, né? Eu não sei o que eu... Algo que eu deixei de... Algum clique que eu acabei pulando. Sim. E não... Então, acho que eu não enviei, enfim. Sexta-feira... Mas aí deu certo, né? Sim, porque deu certo. Não... Sexta-feira, quando estava próximo do prazo, eu fui dar uma olhada de novo, né? E aí o seu nome não tava lá, mas eu pensei, nossa, mas o professor César, tenho certeza que ele fez, porque, né, ele tinha feito ali com o Jamer e tal. E aí eu deixei passar o fim de semana e já entrei logo em contato ali pra que com certeza você tinha faltado algum detalhe só, né, que você tinha feito, mas não tinha dado certo ali de enviar. Mas eu recebi, eu posso apresentar aqui pra você então, e daí você vai me falando a hora de mudar os slides. Eu tô com ele aberto aqui. Sim. E agora, enfim, eu tô vendo aqui que ele tem alguns slides que eu acho que o texto ultrapassou um pouco o limite, né? Mas enfim. Tá. Deixa eu ver aqui. Tipo esse terceiro, né? Peraí. Então deixa eu ver como é que eu vou arrumar. Eu acabei escrevendo. Deixa eu ver se eu consigo mexer nele. E eu tentei reduzir, viu? Eu preciso aprender melhor, dominar essa técnica de colocar, porque... Aí, agora fica... Mas você vê, não ficou. O meu fez assim, mas mesmo assim ele aparece como ultrapassando o limite. Sim, aí do deixa que eu vou slide. tentar arrumar ele aqui. Peraí. É que eu quis fazer uns comentários, né? Contar um pouquinho de como foi o processo. Peraí. Bom, gente, já começando aqui... tá. Boa tarde, né, a todos e todas. Obrigado, Ana, por estar dando os últimos ajustes aí. Eu acabei talvez sendo um pouco prolixo, escrevendo um pouquinho mais aí do que o necessário, mas é que eu queria contar, né, um pouquinho o processo, né, porque era o relato de implementação. Então, como foi decidir, né, a gente decidiu em grupo. Na época, até o nosso grupo não contava só com o professor Jamer e eu, né? Havia mais 2 professoras, mas elas acabaram, enfim, eu não sei quais os motivos, mas não dando sequência no curso. E a nossa ideia, o Jamer um pouco já fez a apresentação, né? Era fazer o tema, né? A gente escolheu que era as mudanças, né, no mercado de trabalho nas últimas décadas, né? E para mobilizar os alunos em relação a esse tema, que surgiu a ideia da gente
aplicar um questionário. Aí são os alunos, no dia que eles estavam respondendo, inclusive, duas das questões foram sugestões dos próprios alunos, né, para incluir no questionário. E então a gente fez dessa forma. Era o professor Jamer, né, no colégio agrícola dele, ele já fez um histórico do colégio, né, na apresentação dele, e o meu, que era o Colégio Machado de Assis, né, para um colégio central de assim, de uma classe média, baixa, classe média, tem filhos de professores, tem filhos de... Até no questionário, né, que a gente aplicou, a gente percebeu assim, uma grande variedade, né, de profissões dos pais, né? Então, nesse slide eu conto um pouquinho, né, como é que foi o processo, para que, né, na disciplina de projeto de vida, é bom que os alunos pensem, né, e reflitam um pouco sobre o mundo que eles vão atuar, né, depois da escola, né, e daí problematizar e criar questões em relação ao mercado de trabalho. Era essa a ideia, fazer com que eles refletissem, né, sobre essas novas condições no mercado de trabalho. Então é isso que eu relato um pouco, né? Se você quiser passar, Ana, para o próximo. E então um pouco era essa justificativa, né, que a gente tinha em mente ao escolher essa temática. Como o Jamer falou, a gente usou, né, o Google Forms, o Classroom, né, como ferramentas de implementação, né, no diálogo com os novos meios, né, tecnológicos disponíveis para a educação, né? Pode passar, Ana, mais um. Nada. Que aí eu vou comentando, fazendo... Pode passar. Ficou mais um... Daqui a pouco daria um artigo mesmo, né? Alguém fez essa sugestão, falou, o trabalho de vocês dá um artigo. Acho, Jamie, que o artigo já está quase todo escrito. Aí tem foto, né, dos estudantes do segundo ano, então a turma que estava mais diretamente envolvida era uma turma de segundo ano do ensino médio, né, eles aí no laboratório 1. Eu fico bastante com essa turma nesse ambiente, porque além das aulas de sociologia, eu sou responsável pelo desafio, né, Paraná, a aplicação dos quizzes, então eu passo bastante tempo com eles ali. Pode passar. Pode passar, Ana, para o próximo. Aí, aqui ficou um pouco reduzido, e também agora que eu fui perceber, Ana, que eu salvei ele em PDF, e ele não está dando acesso a todas as informações do gráfico. Se você ver, está cortado aqui a legenda. Eu vou arrumar e vou postar, porque caso alguém queira, né, em algum momento pesquisar ou por alguma curiosidade, né, é bom que esteja completo. Mas enfim, então a profissão aí que considera... e aí nem sempre, né, é interessante isso, né? Às vezes os alunos têm intenção de seguir uma profissão, mas é interessante que a escola ofereça sempre a possibilidade dele estar pensando em outras possibilidades, né? Vamos dizer assim, a vida hoje em dia, né? A sociedade é tão dinâmica que às vezes você tá tão focado num caminho e às vezes outras portas podem se abrir e de repente você se dá até melhor do que você está imaginando, enfim. Então a gente colocou essa questão também, não só de que profissão você quer seguir, mas que outra profissão você acha interessante, né? É interessante aí que surge, né? Como assim, num primeiro momento ele está mais focado, vamos dizer, numa visão mais pragmática de sobrevivência. Então eu quero fazer isso para me dar... E numa outra, essa possibilidade deles poderem falar que outra profissão que eles acham interessante ficaria, vamos dizer, uma posição, sei lá, mais poética. Você vê que surge professor,
surge matemática, enfim, outras profissões que também chamam atenção, né? E uma coisa que eu queria destacar com o nosso grupo aqui é esse slide de barrinha. Olha que interessante, né? E é sempre bom que a gente tenha muita clareza, né, quanto a isso, enquanto professores e professoras. A gente fez uma questão que era assim: se você acha que a escola contribui, né? Enfim, se a escola é importante para você. Porque às vezes a gente se deixa levar pela aparência, às vezes questões de disciplina, dos alunos estarem conversando, muitas vezes não dando toda a atenção que nós, professores, gostaríamos que ele desse naquele momento da nossa aula e tal, e a gente fica com a impressão que os alunos desdenham por completo do ensino, da educação. Mas quando perguntado, né, se a escola tem contribuído para o seu futuro, olha que interessante. Tanto no questionário lá dos alunos na escola agrícola do professor Jamer, como no meu, que são duas realidades bem diferentes, né? Uma escola agrícola, que eles já estão indo num direcionamento mais focado no mercado de trabalho, e ali que tem um caráter mais assim para o vestibular, né? Um ensino médio, né? Vamos dizer, entre aspas, mais não profissionalizante, né? Normal, regular. É altíssima a confiança e a certeza que eles têm de que a escola, sim, está contribuindo, né, para o desenvolvimento deles, né? Então, muitas vezes a gente se apega muito a um mau comportamento de um ou outro aluno, as dificuldades da sala de aula, mas, no fundo, os alunos apostam, sim, muito e acreditam muito, não só eles, como as famílias, né, os pais, acreditam e apostam muito que nós, enquanto educação, fazemos sim muita diferença, né, na vida deles, e somos muito importantes, né? Pode passar, Ana. Aí também ele a gente fez, né, um questionário, também gostaria de chamar a atenção, né, dificuldades e desafios no futuro profissional, né? Então a pergunta era assim: você imagina, seria capaz de citar quais dificuldades que você pode encontrar? E assim, gente, dificuldades são variadas, mas só de olhar assim o gráfico ali da barrinha, dá para a gente destacar. Alguns falam de racismo e falta de experiência e tal, mas a grande maioria, assim, a dificuldade será que eu vou conseguir emprego, né? Como é que eu vou me encaixar no mercado de trabalho? E é muito interessante, porque isso tem muito a ver mesmo com a nossa época, né? Uma época de mudanças muito rápidas. Não vou nem entrar aqui se são boas ou ruins, mas, enfim, as mudanças estão aí e isso impacta, né? Isso gera insegurança em todos nós, né? Nós talvez menos, mas para os jovens, eles se sentem muito desafiados e muitas vezes inseguros se eles vão realmente conseguir alcançar os seus objetivos, né, pelos meios, pelo mercado de trabalho, né? Então, assim, a grande preocupação eu vou ter emprego, né? Esse é o grande medo deles, né? Aí, ao lado, tem uma assim, no que a escola poderia te ajudar, né? Aí eles vão citando, né, várias coisas, mais cursos, atendimento psicológico, dizem que tem que continuar fazendo o que está fazendo, com mais conhecimento, enfim. Pode passar, Ana, por favor. Aí eu destaco, né, alguns pontos que são interessantes, né? A diferença entre as profissões, né? Isso o professor James também colocou na aula passada, dos alunos lá da realidade do colégio dele, né? Uma realidade social bem diferente da que a gente vive aqui em Londrina, né? Um colégio de centro. Então, essa diferença entre as profissões dos pais e as que pretendem seguir entre os alunos das duas escolas.
Enquanto em Londrina os alunos tendem a se diferenciar da profissão dos pais, em Arapoti ocorre o contrário, né? Então aqui um ponto interessante, né, para a gente pensar, numa realidade mais rural, né, que talvez ofereça, né, para os jovens uma possibilidades no mercado de trabalho talvez um pouco mais reduzidas do que numa cidade de médio porte como Londrina, eles tendem a ter tendem a copiar mais do que a profissão dos pais, principalmente, né? O professor Jamer destacou isso na apresentação dele a semana passada. Enquanto que aqui os alunos têm uma tendência a, vamos dizer, ultrapassar, né, ou não seguir necessariamente a profissão dos pais, né? Algo interessante. E uma maior influência, né, das mães, né, aqui em Londrina. Predominância das profissões que pretendem seguir voltadas para atuação profissional no agronegócio, em relação aos alunos de Arapoti, em consideração com as de Londrina, né, eu já comentei, o fato de que em Arapoti as mães trabalham em casa em número maior do que as de Londrina, né, e o professor Jamer falou, né, isso também, ele falou, normalmente o pai exerce mais influência na visão de futuro dos alunos, e é compreensível, né, na medida em que você tem mais mães lá em Arapoti que estão em casa, não estão trabalhando. Então, é normal que quando eles olhem para o futuro, para a profissão, eles tendem a se espelhar um pouco mais no pai, né? Enquanto aqui a gente tem mães, na minha turma, essa turma, por exemplo, tem mães que é professora, outras já tem faculdade e tal, então balanceia um pouco mais e os alunos tendem a diversificar um pouco mais as suas escolhas, né? Aproximação entre os desafios que imaginam encontrar no futuro profissional, pois em ambas as escolas o medo de não ter emprego ou uma ocupação que lhes garantam uma vida digna aparece como a principal preocupação, né? Comentei também já isso, né? Quer dizer, a principal preocupação deles é: vou ter emprego ou não, né? Esse é o grande desafio aí que eles imaginam encontrar, né? Aproximação na percepção de importância da escola para o futuro deles, né? Destaquei isso também, né? Quer dizer, tanto numa região rural como numa escola central aqui de Londrina, né? De classe média e tal, em ambas essas realidades, ainda que restrita, né? Não dá para a gente generalizar isso nem para todos os alunos da escola, né? Muito menos pensar isso na juventude do Paraná ou de Londrina, do Brasil, enfim, não, um retrato bem restrito, mas que já nos dá uma ideia, assim, né, do quanto eles valorizam, quanto eles nos veem como pessoas importantes para a formação deles e para o futuro, né, a escola como um todo, né, e a escola como um todo, especialmente nós, né, professores e professoras. Pode passar, Ana. Não sei se tem mais. Eu acho que é isso, né? Tá. Resultados alcançados, integração. Então, bom, aí tem um ponto, né? Então, sim, a maior parte do que a gente planejou, a gente conseguiu executar, né? No entanto, dois passos que a gente considerava importante no início, a gente não conseguiu fazer como a gente queria, da forma como a gente queria, né? Faltou um pouco de tempo, que é fazer essa análise mais aprofundada com eles, né? Tanto dos alunos dele como o meu, de analisar as respostas uns dos outros de maneira mais aprofundada, ficou muito por cima. E o pós, né, gente, que é muito importante. Vamos dizer, tudo isso que a gente está falando aqui é o que é a percepção dos estudantes. A percepção deles não necessariamente está correta ou errada, enfim. A gente precisaria comparar isso com análises mais aprofundadas da sociologia, da economia, né, ver em que sentido hoje
os economistas pensam o mercado de trabalho e essas mudanças, né, que aconteceram, enfim. Então, eu separei alguns vídeos para que a gente, eu pretendo, pelo menos, usar agora na sequência com os alunos, falando, né, de especialistas sobre o assunto, tendências do mercado de trabalho e essas mudanças, né, a implementação, né, das novas tecnologias, o impacto disso, né, para o mercado de trabalho, enfim. A ideia toda então, assim, para que ele compare, né, o que ele pensa, o que ele acha com a visão do especialista, e com isso ele aumente o seu conhecimento, né? Então, essa parte ainda até esse momento, a gente não conseguiu fazer, né, dado o tempo, enfim. E a ideia era essa, né, gente? Levar os alunos, criar condições para que eles se interessassem pelo conteúdo, tivessem uma participação mais ativa, né, na sala de aula e refletissem, né, sobre a realidade social que eles estão vivendo. E acreditando que com isso eles, ao pensar sobre a realidade, eles também é uma forma deles se prepararem, né? Deles estarem melhor preparados para atuar nesse mercado, né? Eu sempre falo que eu, como um professor de sociologia, né, quando a gente pensa e estuda a sociedade, é como se, de alguma forma, a gente estivesse fazendo um exercício de autoconhecimento, né? Porque, de alguma forma, o que nós somos está entrelaçado muito fortemente com o que a sociedade é, né? Então, pensar a sociedade é uma forma, um tipo de terapia também, né? No sentido de que você passa a se conhecer também um pouco melhor, né? As suas posições, a sua visão de mundo não surge do nada, né? Não brota na sua cabeça do vazio, não nascem com você, elas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo de acordo com as relações que você mantém com as outras pessoas, né, com a sociedade como um todo. Então, a ideia um pouco era essa, né? Levar essa reflexão para que os alunos não só conheçam melhor o mercado de trabalho, como com isso passem a se conhecer também melhor. E é isso, eu agradeço aí pelo espaço, agradeço, Ana, pela oportunidade e pela forma como você nos conduz aqui, sempre muito educada, de bom humor, e torna essa obrigação de estar fazendo os formadores menos difícil. Obrigado, gente. Ok, eu não vou me estender agora nas considerações, quero deixar para o final para a gente ver o que vocês colocaram lá, mas de antemão já parabenizo, né, o trabalho ficou muito bacana. Acho que essa continuidade vocês poderiam dar, assim, né, transformar ele num artigo. Eu vi que a Prof. Marina sugeriu lá nas considerações de uma reportagem da RPC. Qual que é essa, Prof? Eu acho que eu não sei qual é. Não é uma reportagem, é um trabalho, eu não sei ao certo como é que é o link deles, que é lá. Eles têm mostrado sobre empresas, criação de empresas, e falam muito dessa coisa das profissões. Eles têm um projeto que é um negócio de foguete lá, que eu não lembro o nome, Rocket, acho que é. Rocket. E daí eles fazem startups, né, de empresas. Então, assim, eu acho que é um material legal que eles têm sobre isso. E tem aparecido umas propagandas falando um pouco sobre profissões, né? Então, eu acho que dá para pesquisar quem está trabalhando com isso. Eu acho que esse material do César e do César ficou muito bom, dá para aproveitar muito isso. Porque faz uma comparação, né, entre uma escola do campo e uma escola da cidade. E aí traz essas aproximações, que quem mora então no campo ali, né, no interior, busca-se mais então ficar entre as profissões parecidas com as da família, né? Quem está na cidade, né, já tem várias ideias, né? Às vezes não seguir a carreira dos pais, isso é bem bacana para uma possível análise. Mas não vou me demorar tempo aqui nessas contribuições.
Prof. Marina, vamos testar? Então liga o microfone do celular, que eu vi que você já estava pelo computador. Dele fica fica uma Né? Já oscilação, tá? esqueci. Tá, então tenta Eu apresentar para esqueci, eu liguei o nós. do computador e não do celular. Agora sim. Vamos ver lá. Peraí. Então, apresentar. Terça-feira. Certinho, só Carregou iniciar. ali? Carregou. Tá, né? Tá. Então, ali só a identificação, né? Como é que eu faço para botar? Ah, não, acho que é aqui. Isso. Então, a escola onde eu trabalho, a Escola Santa Rita, é uma escola mantida pela APAE de Londrina, e eu tenho um programa que se chama Cronograma. É um programa de educação de jovens e adultos. Meus alunos, eles têm a partir de 16 anos, mas eu tenho uma variedade bastante grande que eu vou depois mostrar um pouco melhor nas características. E eu tenho 2 turmas, tá? No período matutino. E aí, os objetivos que ficaram aqui, professora, na hora que eu coloquei, ficaram essas figuras aqui por detrás, mas, né, aliás, pela frente, né? Então, conhecer as etapas da produção de hortaliças em horta caseira, as características, vantagens e desvantagens, tá? Foi uma adaptação que eu consegui fazer, né, do grupo que a gente participou, estava junto com a professora Ângela e com o professor Anderson, e aí eu fiz uma adaptação do que a gente foi discutindo nessa formação. Eu até tinha comentado já em outros momentos que eu me senti muito acolhida, eu consegui fazer um trabalho muito bacana, assim, de adaptação mesmo, sabe, para as características dos meus estudantes, tá? Então, são estudantes que integram essas 2 turmas, né, de EJA, cronograma, matutino, e são pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com idades que variam entre 18 e 52 anos, tá? Eu tenho 7 alunos numa turma e 9 na outra. O programa escolar desenvolvido com esses grupos, então, ele explora um pouquinho, explora basicamente o currículo funcional. Esse currículo funcional, a gente trabalha muito as individualidades, né? Muito mesmo, tá? Trabalha muito questões de saúde, de cuidados pessoais, de higiene, de alimentação. Então, são várias situações que são trabalhadas de maneira funcional, tá? E a gente acaba abrangendo também vários aspectos que envolvem mais diretamente os familiares e os cuidadores, tá? Especialmente em relação à questão dos cuidados de saúde. Hoje, por exemplo, eu tive uma situação de uma aluna que ela foi beber água, ela se engasgou e ficou um bom tempo assim para voltar. Então, assim, a gente tem várias situações ali que precisa de muitos cuidados, né? Para implementar esse plano de ação que foi estabelecido no grupo de estudos, então foram necessárias várias adaptações, principalmente diante das barreiras do uso da tecnologia. Gente, para a gente aqui a tecnologia é bastante complicada, a gente não tem muito acesso, não consigo, assim, e meus alunos, pela questão da deficiência intelectual, da deficiência física, né, a gente não consegue usar muita coisa, é muito no concreto mesmo, é coisa muito funcional que a gente trabalha. Então, assim, você imagina o que a gente faz no dia a dia, né, que é você se levantar, você fazer sua higiene pessoal, preparar um café, então são coisas assim que a gente vai fazendo, tá, com eles. É muito funcional mesmo, é para trabalhar habilidades para eles se cuidarem, né? Portanto, esses recursos pedagógicos e tecnológicos que foram empregados foram bastante adequados à diversidade desses estudantes, tá? Então, eu consegui adequar mesmo, foi muito bacana essa experiência. A implementação. Os estudos desenvolvidos no grupo de estudos e as especificidades das dimensões e tarefas que foram permeadas nesse subgrupo de trabalho que eu participei, permitiram idealizar o plano de ação no contexto bastante adequado e adaptar bastante ao contexto escolar onde eu atuo.
as etapas do design thinking, descoberta, interpretação, ideação e experimentação, foram implementadas nesse processo com as devidas adaptações às especificidades das turmas. O que eu consegui fazer com eles? Eu consegui colocar essas etapas todas nas nossas conversas, na nossa preparação, no material que a gente foi usando. Aí dava certo uma coisa, não dava certo outra. Então, olha, foi muito bacana porque eles participaram muito. Eles não têm a exata noção disso, tá? Não vou dizer que aprenderam isso, porque não foi, não. Né? Eu fui direcionando as coisas para eles, mas assim, eles conseguiram participar e foi muito legal essa participação. Por tratar-se, então, de estudantes com limitações no acesso e uso de recursos tecnológicos, foram empregados como fonte de pesquisa o Facebook, que é o que normalmente a gente já usa na sala de aula, né? O Facebook, o Instagram, observação direta, porque daí a gente foi, né, testando algumas coisas, vendo o que dava certo e o que não dava, e roda de conversa, que eles conversaram com outros colegas, com professores, né? Então a gente foi fazendo, desenvolvendo, implementando o trabalho de uma forma muito direta com eles, muito concreto, né? Os registros foram realizados por meio de fotos e, posteriormente, constituíram o produto final idealizado, que foi o jogo Horta, que eu chamei Horta Caseira, etapas da produção caseira de verduras e hortaliças. Aqui, eu coloquei uma foto, eu comentei na semana passada que eu não tinha conseguido trabalhar muito as evidências, né? Porque foi uma semana que teve muito frio e chuva aqui em Londrina, então meus alunos, quando tem isso, como eles têm deficiência física, são vários cadeirantes, eles têm bastante problema respiratório, então as mães acabam realmente não botando em risco, né? Com toda razão. E aí, então assim, eu consegui, aqui vocês percebem, são 3 alunos que estavam no dia, a gente conseguiu tirar as fotos, eles fizeram o jogo, foram falando. Então, o que essas fotos mostram? Como ficou o nosso material, que ficou num formato de pizza. Até tem um aluno que ele disse assim, para comer, quando eu falei que era uma pizza, aí já vai aquela brincadeira, vai comer foto, vai comer papel, vai comer... Então, assim, sabe, é bem, né, divertido a construção, foi bem divertida a construção desse jogo. E aqui, então, eles fazendo o jogo, ficou tipo de uma roleta, né? Então, daí viam qual etapa que caía e falavam sobre essa etapa. Eu fazendo perguntas, alguns conseguem falar mais diretamente, né? Outros a gente tem que fazer bastante pergunta para nortear a fala deles. Mas eles conseguem perceber pelas fotos o que nós fizemos, né? O que cada etapa envolvia, tá? Então, essas evidências são evidências, assim, bem reais para eles, né? Porque eles, inclusive, assim, é muito interessante porque eles se identificam nas fotos. Teve várias fotos que eu fui tirando, porque como eu não tinha autorização para mostrar o rosto, então eu fui refazendo algumas fotos, e aí tem algumas que mostram as mãos só. E eles identificam as próprias mãos nas fotos, eles conseguem saber de quem conseguem saber quem é o outro colega. Então, é bem interessante isso, né? E aí, eu peguei depoimentos, assim, a forma como eles falaram. Quando eu perguntava, por exemplo, o que foi que eles acharam do jogo, né? Como é que ficou, o que eles, né? Se eles gostaram. E aí vai lá, ficou bonito, né? É legal, meu amigo, e daí esse rapaz se referiu a um amigo que sempre está junto com ele, vai gostar também, vai gostar. E tem um que ele é de boa mesmo, ele fala, é muito engraçado, porque ele se recusa às vezes a fazer algumas coisas, vamos lá me ajudar, ele diz, eu tô aqui de boa. É o comentário dele, né? Então, eles não acharam difícil de jogar depois de pronto, então foi bem bacana. E a atendente da sala comentou também sobre, assim, como ficou bonito, né? Sobre a beleza, a praticidade do material, porque o que a gente vai fazer? Nós vamos dar continuidade a esse trabalho, tá? Então, vai dar para aproveitar muito em outras situações, né? Aprimorar esse conhecimento. Nós estamos agora numa etapa nós colhemos tudo que estava produzido, né? Hoje a gente finalizou o consumo do que foi produzido ali, que é uma horta de pneus, tá? São 5 pneus, e aí cada um tem um canteiro de alguma coisa, né? E então daí a gente produziu, consumiu o restante que estava lá,
E agora nós estamos recomeçando as etapas, preparando de novo os canteiros, vamos fazer de novo o plantio, né? Que vai dar nesses próximos meses aí mais um pouquinho de trabalho, tá? E o jogo vai ajudar muito nisso, né? Então, só que esse jogo, ele se constitui, então, um material muito simples, construído a partir do reaproveitamento de materiais básicos. A gente faz reciclagem de resíduos sólidos, né? E o tipo de registro, que são as fotos, os estudantes eles já estão bastante envolvidos, eles já incorporaram muito isso no nosso dia a dia. A gente registra muitas nossas coisas através de fotos, é uma forma deles também organizarem conhecimento, de aplicar esses conhecimentos, tá? A sequência de etapas mostra recursos adequados ao trabalho funcional dos conteúdos que são previstos para essas turmas. E também deu para perceber que o processo desenvolvido com eles e o produto final revelaram assim, uma coerência com o que a gente faz, as tarefas, as discussões que foram elaboradas a partir do grupo de estudos, né, nesse subgrupo que eu trabalhei, resultando numa articulação bastante adequada entre os objetivos que foram propostos na aprendizagem escolar das turmas e o projeto que a gente acabou fazendo aqui dentro desse curso, né, de formação. E foi possível observar também um protagonismo dos estudantes, porque eles foram se envolvendo, foram se motivando, mostrando interesse, tá? Então deu para perceber bem isso no grupo. Eu coloquei aqui na reflexão final, principalmente destacando a comunicação que tive, eu já falei isso no início, né? A comunicação que tive dentro do grupo de estudos, tá? Foi muito bacana, os integrantes, as pessoas, a Ângela, o Anderson, né? Então, assim, ajudaram muito nesse trabalho, tá? Assertividade, acolhimento, né? Mostrar esse comprometimento, tá? Com a educação e com a inclusão, né? E a gente tem visto como uma tônica bastante debatida entre os educadores, né? A questão dos alunos com algumas deficiências que são aparentes, outras que não são aparentes, né? Então, a gente tem visto essa discussão mais acirrada e aí o pessoal realmente conseguiu trazer a minha participação, permitir a minha participação nesse grupo. A mobilização dos recursos, né, foram muito importantes também, tá? Também consegui desenvolver e trabalhar os desafios que foram propostos com as minhas turmas, alcançando uma consistência nesse processo, assim, durante que foram desenvolvidos, né, os conhecimentos que foram desenvolvidos durante a jornada do grupo de estudos e o meu trabalho em sala de aula, né, que é aquilo que eu falei das etapas que eles conseguiram desenvolver. Muito rapidamente, que a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? E que daí é esse ponto que eu destaco aqui, né? Que é a possibilidade de continuidade de aprimorar as ações docentes na sala de aula, aproveitando esse processo, e porque esse tempo foi muito curto, né? Não foi suficiente para aprofundar. Então, é isso que eu pretendo aqui, tá bom? E é isso. Trabalho exemplar, né? Excepcional. É engraçado, assim, porque do grupo o professor Anderson já apresentou semana passada, né? E hoje a professora Marina. Não sei ainda da professora Ângela, mas olha, parece-me que são dois, assim, planos, sabe? Como se vocês tivessem feito separados, né? Porque a visão que o professor Anderson trouxe, né? Nessa questão das empresas virtuais. Aí vem a Marina, né? Descontextualiza todo esse plano, né, mesmo com similaridades em relação ao tema, e ela faz essa belíssima adaptação, né, para os alunos. A gente chama alunos... Qual que é a forma correta de chamar? Porque eu sempre tomo cuidado, assim, deficiência... Pessoas Com deficiência. Com deficiência, Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, Sim. Isso. Porque são assim, a gente coloca, porque antes a gente falava, né, deficiente intelectual, Isso. deficiente visual, tal. Então, assim, em primeiro lugar, pessoas. Então, são pessoas com deficiência intelectual, com deficiência múltipla, com deficiência física, tá? Com cegueira, com surdez, então, pessoas, né? Sim. Então, são estudantes com deficiência. E, Ângela, assim, ó, isso, para mim, foi o ponto principal da participação nesse grupo, viu? Foi o ponto principal. Dizer dessa possibilidade de intercalar as coisas, de quanto a gente conseguiu fazer junto. Sim. Sabe? Muito bacana, muito bacana. Então, fico até emocionada. Não, e é interessante, ó, de novo você me chamou de Ângela hoje, mas não tem problema, viu? Não. Eu tô
falando, viu? Desculpa. Não tem problema. Eu ia falar o seguinte, que toda vez que eu Grudou, entrava... Ângela. É que é parecido, né? A Ana, Ângela, então é por isso. Eu ia falar que toda vez que eu entro Não, nesse grupo... desculpa, é uma coisa minha. Eu troco o nome de todo mundo. E aí, os meus alunos, até eu tenho dois, que eles às vezes eles cutucam um ao outro assim, e eles fazem assim, ó, sabe? Tipo, tá doida. Eu ia falar que toda vez que eu entrava nesse grupo 1, nossa, era tantas discussões assim bacanas, vocês engajados, o professor Anderson sempre é o que estava digitando ali, tomando a frente, se organizando, né? Você e a Ângela comentando as ideias. Nossa, é um grupo exemplar, na verdade, né? Ainda falta a Ângela apresentar, acredito que ela vai apresentar semana que vem. Aí a gente faz o fechamento, mas a né? Ângela... Faz o fechamento do grupo daí na semana que vem. Mas olha, o grupo 1 foi exemplar em relação né, a ajuda, auxílio, cooperação ali para desenvolver o trabalho. É muito bom. Parabéns, prof. Marina, pelo trabalho. Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada. Quem que gostaria de apresentar agora? Eu tô pronta, prof. Se quiser, eu já engato na Marina. Tá. Só tinham me passado uns nomes aqui, deixa eu confirmar. Semana passada, né? Foi a prof. Não, calma. É aqui mesmo. A prof. Larissa também, eu acho que tinha comentado, né? E o professor Leonato. Mantém-se essas duas apresentações ainda? Da prof. Larissa e do professor Leonato? Leonato, sim. Larissa? Sim, professora. Tá, quem que quer apresentar de vocês primeiro? Então, Prof. daí, se der tempo, daí a gente deixa a Ângela também para apresentar hoje, tá? Eu tô Posso pronto aqui, se apresentar? quiser que eu Também tô apresente. pronta. Pode ser você, Leonardo. Leonato, então. Pode ser? Então, pode ser. você. Tá, então eu já... Tá, ok. Eu já vou entrar na Meet aqui com o meu computador, que eu tenho aquela questão da câmera, tá? Sim. Eu tô entrando. Eu estou no celular aqui. Participar. Ok. Posso começar? Sim, fica à vontade, professor. Tá, ok. Professor, pera aí que não tá saindo o som. Parece que tá desligado assim o microfone. Ok, agora? Agora sim, deu certo. Vamos lá, então. Retomando aqui, peço desculpas pelo meu atraso, eu trabalho na PAI e tivemos um aluno ali que infelizmente teve um surto, a gente teve que acudir. Eu tinha até aula até 2 horas, mas tive que ficar um pouco mais. O meu plano de ação, né, do trabalho de Projeto de Vida, eu comecei em outra turma, na turma N, mas precisei mudar também, porque peguei algumas aulas a mais agora no meio do ano, então a professora Ana prontamente me ajudou. Estou na turma de vocês, né? E estive pegando também a professora Beatriz, que ela também estava um pouco fora, né? Acho que de alguns outros grupos, e acabou acertando nossos temas, tá? Professora Beatriz Venturini. Nós trabalhamos então com a turma do primeiro ano do ensino médio, noturno, do novo ensino médio aqui da cidade. Peguei o tema liderança, que é uma aula da URCO, né, com o objetivo de identificar boas lideranças, são respostas pertinentes a situações específicas, né?
Eu moro aqui na cidade de Ivaté. Deixa eu passar no outro slide. Não vai estar aqui. Tá aqui mesmo. Eu moro na cidade de Ivaté, no Paraná. Fica pertinho de Umuarama, sou do núcleo aqui de Umuarama, né? Para quem conhece mais Maringá, a gente está a 200 quilômetros de Maringá, acabando quase chegando no Mato Grosso. Eu estou aqui bem na divisa do Mato Grosso, bem na divisa do Rio Paraná. Uma cidade muito pequena, 7 mil habitantes, temos somente uma escola estadual, só temos à noite, temos um primeiro ano, um segundo e um terceiro. Não dá, vamos dizer assim, 90 alunos no período noturno. Acho que não dá isso. Sou professor de educação física por carreira, dou essa matéria de projeto de vida que acaba o diretor, né, nos passando, pensamento computacional, enfim, trabalho com diversos temas aqui dentro do nosso colégio, tá? Então eu escolhi essa aula de liderança, né? Os meus recursos foram vídeos, slides, cartazes e rodas de conversa. Primeiro momento, a gente teve ali envolvendo os estudantes, né? E com diversas atividades e pegando o componente curricular de projeto de vida, trabalhando a aula, se eu não estou enganado, 21, que foi liderança. Só pegar aqui. Como coloquei ali, a gente teve vários trabalhos em sala de aula, no pátio, vocês vão ver nas fotos também, né? A gente teve algumas pesquisas e exposição de todo esse material do que a gente fez através de cartazes, tá? O desafio. Como nós podemos perceber e desenvolver o perfil de líder em nossos estudantes a partir desse conteúdo? Este primeiro ano que eu trabalho é uma turma muito difícil, uma turma bem complicada. São aqueles adolescentes aborrecentes ainda que eles não querem participar de nada. Tudo que você propõe para eles, eles são bem complicados. Aí vamos dizer que, vamos colocar aí que 90% da turma é assim. Então é bem complicado mesmo. Só que dentro da turma eu vejo líderes que eles puxam os demais, né? Então eu comecei, quando eu até estava fazendo curso, já estava falando isso com a equipe pedagógica, que eu via quem eram os líderes da sala, e infelizmente são as peças ruins. E vamos ser sinceros, que a gente sabe que tem dentro da sala de aula, né? Aqueles alunos desmotivados, que não gostam de estar participando, enfim. Então aqui a gente começou a trabalhar esse tema, né? Fiz essa abordagem com eles, né? Posso passar direto aqui, né, prof? Sim. Prof. Oi. Eu acho que Perdão, prof. Eu tô dentro do meu... Eu ia falar isso. Você tá no plano de ação, né? Mas não tem problema. Essa parte inicial foi a sua introdução, né? De maneira geral. Mas abre para nós o seu relato de implementação. Deixa eu só... Um relato tá aqui. Deixa eu conversar com a prof. Só um minutinho. Tá. Perdão, pessoal. Não, imagina. Se quiser dar algum recadinho aí, só vou pegar aqui na nossa conversa que eu não salvei o número dela. Deixa eu ver aqui também. Se eu encontro fácil. Aqui, já achei o número dela. Tá. Porque ele não fica mais aqui nas atividades, né? Depois que você enviou, né, ele não aparece mais daí. Esse aqui, ó. Não, você abriu... Abriu o plano de ação igual. A prof. Beatriz está por aí ou não? Ela está aqui. É que eu tinha mandado o link para ela, porque eu não deixei salvo no meu computador, gente. Mas, ó, se você mexeu se você mexeu recente no Drive, é só você abrir o seu Drive e ele vai estar lá, vai estar de fácil acesso. No meu Drive. Vamos aqui rapidinho, então. A internet que tá.
No. Ai, prof, Ana, já tá dando até um suador aqui. Não, fica tranquilo. Ó, agora você vai ali em recentes, no canto esquerdo. Vai ali em recentes para ver se aparece. É a internet também, né, que demora um pouquinho a carregar. Uhum. Deixa eu ir no meu @escola rapidinho também aqui. Tá. Mas em recentes não aparece, ó. É, ele tá carregando. Opa. Não, vai estar só os PTDs. Dessa vez Não, deixa eu ver no meu drive aqui da escola. Plano de ação. Relato de implementação. Isso. Consegui achar aqui. Mas esse ainda é o plano de ação, né? Esse que você abriu. Ah, acho que esse outro. Abriu o outro, não? Eu cliquei no relato aqui. Porque, ó, mas ele tá escrito plano. Vamos deixar carregar pra ver. Deixa eu ver aqui nas atividades que você me enviou. Você era da turma N, né? Antes. Isso, prof. Pera aí. Mas aqui, ó, eu abri esse, ó, relato, tá vendo aqui? Pois é, mas eu tô achando que é só o nome está como relato. Mas já confirmamos. Não, mas ele é o relato mesmo, ó. Aham. Acho que tá certo sim. É que ele abriu, mas o cursor dele foi para o outro lado É, acho que sim. lá. Espera um pouquinho carregar. Aham. Eu acho que daí agora Tá. acho que vai aparecer. Aí, Que é clica esse, nesse né? de novo. Clica nesse de novo. É, Aí. nesse É esse aqui Leonato que tá aí. carregando, Esse ó. aí. Relato de Aí, agora implementação. sim, né? Abriu, Isso. agora abriu. Isso. Ótimo. Agora vai Ótimo. aparecer. F5. Tá, até fechar esse aqui para não ficar muito pesado. Tá, perdão para os professores. Aqui eu já tinha falado, né? Ele tá demorando para carregar, meu. Tá, falei o nome do colégio, né? Isso que eu já tinha falado. E aqui a gente estava começando. Perdão, vamos retomar. Como a gente tinha falado que a gente é de Ibaté, num colégio só, então a gente esteve trabalhando com esses alunos dessa turma que é um pouco difícil, né? Abordei a aula do RCO, então o meu relato começa com a implementação, né? Que aconteceu após aplicar a aula 27 do LCO, tema liderança. Enfatizei a importância do tema, né? Começamos a dialogar e a discutir sobre o que é liderança, por que temos que ter líderes, né? E quem são os nossos líderes, acima de tudo. E aí a minha pergunta começa, né? Como nós podemos perceber e desenvolver o perfil de um líder em nossos estudantes a partir deste conteúdo, né? Os nossos estudantes ali, infelizmente, quando eu falei para vocês que eles estavam sendo influenciados por uma má liderança, eu coloquei só para apresentar, tá, pessoal? Uma má liderança envolve até questões assim bem delicadas de tráfico mesmo dentro da escola, de drogas dentro da escola e pessoas do primeiro ano bem faltantes, então estava bem complicado. E quando eu comecei o curso, que a gente começou a abordar, né, esses temas, aconteceu uma fatalidade. Um dos nossos alunos acabou esfaqueando um rapaz aqui na cidade vizinha, e o rapaz veio a óbito. E ele tá preso, inclusive, esse aluno agora, ele como é menor de idade, tá no Sense, né, aqui na cidade vizinha, que é o Moarama, e isso deu um choque na sala. Ficou uma situação bem delicada, e a gente já estava sendo abordado esse tema liderança, né, como a gente pode perceber e desenvolver o perfil do líder entre os nossos estudantes. Aí eu coloquei eles a refletir quem estava sendo líder dentro da sala de aula, por quem eles estavam sendo liderados, né. Infelizmente, esse aluno ele é um aluno bem difícil, bem já complicado a questão pedagógica dele,
faltante, quando vinha para a escola era só para interromper, não deixava a aula discorrer, né? Então foi bem pertinente o tema de como a gente podia trabalhar isso, né? Até coloquei ali, visto que nossos alunos são influenciados a todo momento, né, por diversas lideranças, de forma direta e indireta. E eles não percebiam que eles estavam sendo liderados por aquele aluno que estava influenciando a sala. E foi nítido, né? Infelizmente ocorreu esse fato, mas esse aluno deixou de frequentar a escola, né? Por ter sido preso. Foi nítido a mudança da turma após aquela liderança indireta ali que eles estavam tendo, né? Aí, a partir desse momento, aí a gente tomou, vamos voltar para o foco que é o trabalho, a gente tomou ciência mais do tema, né? Separei eles em grupos, né? E pedi para eles fazerem algumas pesquisas, né? Sobre o tema liderança. Quais os tipos de liderança nós temos? Quem são nossos líderes dentro do nosso município, né? No próximo slide ali, eles passaram a colher informações, a gente viu os diversos tipos de liderança que existe, formal, informal, direta, autocrática, democrática, e com base em coach. Então, a gente tem diversos tipos de liderança, né? E eu colhi essas informações deles, né? Para a gente passar a conseguir ver, né? Explorar isso aí. A princípio, quando falou de liderança, eles só focavam na escola. O nosso líder é o diretor, nossa pedagoga, a Tereza, né? Eles falam, a Tereza é sargentona, que ela é meio brava, nossa pedagoga. Mas eu tentando tirar eles do contexto escolar também. Porque a gente tem líderes dentro do nosso município, né? Tem diversos líderes, inclusive, né? E é onde eu propus eles fazer essa busca mais ativa. Observar dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro do comércio, dentro da nossa cidade. Quem são líderes? Quem que são as figuras de liderança? E, principalmente, para eles identificar aquele líder, que ele é o líder formal, que ele é aclamado pela população, né? Que é por uma votação, enfim, ou por aquele líder que é informal, que ninguém sabe que ele é um líder, mas ele é um líder, né? De alguma forma. E eles começaram a buscar isso aí. Então aí a gente entra a questão do brainstorming lá, colher informações, né? E eles começaram a trazer vários tipos de liderança e eu fui motivando eles, dando corda a eles a cada vez buscar mais, né? A gente trabalhou até aquela metodologia push mais. Eu marquei com eles, esse aí foi eu que marquei, eu que trouxe. Essa menina, essa Micaele, ela é de uma empresa aqui de Douradina. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre Móveis Gazin. Móveis Gazin é a nossa empresa aqui de Douradina, que ela é muito famosa no Paraná e no Brasil. E a sede, os donos da Gazin, o seu Mário Gazin, mora aqui do lado, a 9 quilômetros da gente. E essa Micaele, ela é uma liderança muito, muito forte ali dentro da Gazin. Ela acompanha o seu Mário por onde quer que o seu Mário vai, né? E ela que transmite o que a Gazin quer falar, né? Então eu trouxe ela dentro da nossa escola, ali na nossa quadra, e ela deu uma palestra para eles, né? Trocou ideias, passando os tipos de liderança que existem dentro da Gazin e quais, né? Porque a nossa comunidade aqui vai muito para Douradina para trabalhar. Até pensando em projeto de vida, né? E até em outras aulas, ela colocou quais os tipos de liderança que a Gazin precisa e necessita, né? Então a gente veio de encontro a esse tema que a gente estava trabalhando. Passei. Aqui a gente já foi, um outro momento que a gente já tinha feito a pesquisa, a gente tinha nomes a nível nacional, a nível internacional, de tipos de liderança. Então a gente começou a colocar isso nos cartazes, né? Quem são essas lideranças? E engraçado que quando eles começaram a falar de padres, de pastores, de quem era a liderança do bairro dele, porque aí começaram a ver lideranças dentro da própria rede social, dentro do município, que eles começaram a ver, mas fulano vai lá, quando o prefeito não faz isso, ele vai lá e reclama. Ele é um líder, porque ele puxa isso para a comunidade. Então eles começaram a ver tipos de lideranças informais que nós temos dentro do município. Foi bem interessante. E aqui a gente no Pátio Colégio trabalhando os cartazes, né? Segue algumas fotos. É uma turma de 17 alunos somente. E aqui a gente já estava colando os cartazes em edital com eles. Alguns cartazes falando de alguns temas, né? Carismática, autocrática, enfim. Aqui foi algum relato que eles fizeram de forma escrita. E aqui eu tenho esse link, eu vou abrir ele aqui. Acredito que ele não vai gerar. É o relato de uma aluna que ela fez sobre o nosso
sobre o nosso trabalho. Que até pedir para fazer de forma de vídeo ou não, né? Não tá. Então eu vou compartilhar. Prof, não tá carregando. Como que eu faço? Se você quiser falar num geral, mais ou menos, o que se tratava esse relato dessa aluna? É, é a mesma coisa que os alunos colocaram no papel. Eu pedi para alguns alunos colocar por forma de vídeo, né? Como que eles viam esse desenvolver desse trabalho e qual foi a importância para eles, né? Que eles tiveram até conversando. Eu coloquei eles em um dia lá, a gente teve um dia que eles estiveram passeando na escola, conversando com secretária, com professores que estavam em hora de atividade, com equipe pedagógica, para saber o que eles achavam sobre liderança. Para saber se o que eles tinham pesquisado sobre liderança, se as nossas pessoas que trabalham na escola tinham aquele conhecimento, né? Então, esse vídeo é um relato de uma aluna, que, se eu conseguir em outro momento abrir ele, é um relato de uma aluna falando como que foi para ela o trabalho, o que ela achou do trabalho, tá? O final aqui, que é os resultados alcançados e a integração com o grupo de estudos, né? No começo foi um pouco confuso para mim, eu confesso, e fiquei um pouquinho chateado, eu fico um pouco chateado. Inclusive agora eu tô vendo isso novamente, eu fico extremamente chateado. Abriu novamente formadores, né? E professores que vai lá, busca para fazer, e de repente esses professores somem. O nosso grupo, se não tava ganhando nada, a gente tava com 5 pessoas na turma N, finalizou 3, né? E eu com os nome dos professores, abri um grupo com os professores, tentando chamar eles para vir pra gente trabalhar junto. E acabaram que nem... tipo assim, eu não conheço o Leonato, não vou nem dar bola pro Leonato, deixa ele lá. E eu fiquei chateado com isso. Eu acho que, sei lá, a SED tinha que ter alguma punição, que se não participar do grupo por extenso, por total, tinha que ter uma punição, não poder participar na outros formadores. Porque eu sei de professores daqui do meu município mesmo, que queriam ter participado e perderam as vagas, os professores que se inscreveram, e não conseguiram concluir o curso, né? Então, eu acho um pouquinho que ficou assim no começo, né? Mas ao seguir no outro grupo ali, a professora Lourdes Corona, a gente trocou bastante ideia, a gente conversou. Infelizmente eu não pude ficar lá, mas com a professora Beatriz também não foi diferente. A gente conseguiu se entender, trocamos experiências, nos ajudamos por vídeo de WhatsApp, por ligação, e foi muito produtivo. E para mim foi gratificante, né? Desafiador no começo, igual eu coloquei em algumas ideias, pessoas. Tudo que é no começo é desafiador. E eu quero aqui, assim, aproveitar e parabenizar a professora Ana, que ela esteve com a gente, várias coisas que a professora abordou, professora, confesso, eu não sei se é porque a gente aqui do interior, né, vamos dizer assim, a gente é bem leigo nessa questão de tecnologia, né? Então, eu confesso que várias mesmo coisas que vocês passaram, que você nos passou, eu não conhecia. E eu, além de você passar, eu ia anotando num caderninho para mim saber entrar depois, porque às vezes a aula é tão corrida, a gente não consegue aprender mesmo. E eu fui anotando para mim conseguir ter essa abordagem em um outro momento e aprender com mais facilidade, tá? Então minha palavra hoje é gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. Perdão aí pelos intertempos que teve. Imagina, professor Leonato, acontece esses imprevistos aí. Também parabéns pelo relato. O professor Leonato, ele era de uma outra turma, então grande parte do plano de ação eles desenvolveram juntos com a professora Lourdes e com a professora Maria Estela. Eles também formavam um grupo exemplar, assim, em relação, né, a toda a organização, a cooperação que eles tinham entre si. Aí o professor precisou mudar de grupo, né? Que bom que ele conseguiu encontrar a professora Beatriz e ali eles conseguiram, né, finalizar. Acho que vocês já estavam na última etapa, né? Se não me engano, quando você mudou para quinta-feira, né? Na última, da experimentação, se não me engano. Então ali, né, conseguiram se encaixar e deu certo para fazer a implementação. O tema liderança, ele é bem abrangente, né? Porque os alunos eles pensam que ser líder é apenas as pessoas que estão para fora do contexto escolar. Às vezes, tipo, um líder é só o presidente, é só o governador, né? Pessoas com alto nível. Mas não, ser líder, eu mesmo em sala de aula, né? Eles, assim, podem pensar que eles podem ser líderes na escola, na catequese, na igreja, no local onde eles, né, estiverem.
Então, é bacana mostrar essas diversas opções de líder. Parabéns pelo relato, bem organizado, estruturado, cheio de imagens, muito bom, parabéns. E eu acho que agora só vai ficar o da Prof. Larissa mesmo, pra gente apresentar hoje, e aí na semana que vem a gente faz os demais, tá? O professor pode parar o compartilhamento ali pra nós, fazendo favor. Isso, obrigada. Prof. Larissa, fica à vontade. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Ok. Vocês estão conseguindo? Já abriu? Sim, já abriu a tela para nós, certinho. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre o relato de implementação. Boa tarde. E o meu grupo era eu, o Rafael e a Gabriele. Então, eu vou ser a primeira a apresentar sobre esse assunto, né? Eu não tenho projeto de vida esse ano, né? Nunca tive projeto de vida, mas como eu me interesso pelo assunto, eu resolvi fazer o formadores dessa área. E então, para eu aplicar, né, fazer a implementação, foi um pouco mais, tive que fazer adaptações, igual a professora teve que fazer para a turma dela, porque não tinha projeto de vida. E eu nem tenho acesso aos planos de aula do RCO, também tive que pedir para a professora que dá projeto de vida para compartilhar comigo na escola. Então, por isso eu tive que fazer algumas adaptações. Barulho igual. O colégio que eu apliquei foi aqui em Londrina, né? O colégio Carlos Mungo. Apliquei a implementação com o grupo do 2º ano do ensino médio, porque o tema que a gente escolheu foi falar sobre oratória, né? A importância de se falar bem, de se perceber como influente através da fala. Então, o nosso grupo ele resolveu fazer baseado nas aulas 30 e 31 do projeto de vida do 1º ano, tá? Do ensino médio. Então, a princípio, a minha turma ela tem 15 alunos, eles são... uma escola, essa escola que eu trabalho é uma escola em tempo integral, é o 1º ano que é em tempo integral, então eles estão começando a se acostumar agora a ficar 9 horas, né, na escola. Então, assim, essa minha turma é uma turma que eu só entro à tarde, então, assim, à tarde eles já estão cansados, alguns deitam na carteira para dormir, e está acabando o ano e eles ainda não entraram na rotina, né? Então, assim, provavelmente daqui 1 ano, 2, eles já estejam acostumados, mas por enquanto, às vezes nas turmas da tarde a gente entra e eles estão bem cansados, né? Que é o caso dessa minha turma. Então, no primeiro momento, o nosso desafio era como proporcionar, né, aos alunos que desenvolvam a oratória com clareza e objetividade, evitando bullying, né? Então, assim, nós casamos, né, 2 assuntos aí, que era o preconceito e o falar, né? A importância de se falar bem, né? E, no primeiro momento, eu apliquei um questionário para eles responderem por escrito o que eles achavam, né? Se eles se sentiam constrangidos, se alguém constrangia eles quando eles iam dar a opinião deles, se eles já deixaram de falar em algum momento por medo de alguém tirar sarro, se eles gostavam de apresentar trabalho em sala, né? Se eles gostam de falar na frente de todos, né? Então, assim, algumas perguntas pessoais que tinha nesse questionário. E a partir disso a gente fez um debate, uma discussão, né? É uma turma pequena e eles são bem maduros, apesar de tudo, né? Ensino médio, eles não querem muito nada com nada, principalmente 2º e 3º ano, né? Mas eles contribuíram bastante, eu até fiquei impressionada, né? Porque eu trabalho oratória com eles e, claro, eles têm que falar e tal, mas como o assunto era eles
fazerem o bullying. Eles perceberam que eles tiravam sarro dos amigos que falavam, e eles conseguiram perceber que eles deixaram de falar algumas coisas porque talvez alguém tiraria sarro deles na hora de falar. Então, assim, foi bem enriquecedor fazer essa implementação, porque eles conseguiram amadurecer essa questão de usar a fala, né? E, claro, introduzir o assunto do bullying, que eles citaram que já sofreram bullying por questões raciais, né? Questões religiosas, por torcer para time de futebol diferente do outro. Então, assim, eles fizeram uma lista e a maioria respondeu a mesma coisa. E aí, quando foi, né, a nossa implementação, ela foi focada na questão da fala. E quando eu pedi, né, perguntei para eles na hora da gente, do debate, né, dessa construção, o que eles achavam, se eles achavam que era importante a oratória, e alguns conseguiram, por incrível que pareça, falar que sim, que os grandes líderes, que tem pessoas que são influenciadas pela fala, e que a oratória, a pessoa te conduz ao que ela quer. Então, assim, foi muito... Não esperava essa resposta, né? Eu esperava que eles falassem, né? Que a gente... No começo a gente não fala por questões de que o amigo vai tirar sarro, mas eles conseguiram perceber que também o deixar de falar é um problema, né? E eles conseguiram entender essa questão de falar para influenciar o outro, né? Eu tenho nessa turma 2 alunos que vieram do Nordeste, e os dois relataram as mesmas consequências, que quando eles entraram na escola, eles evitavam falar um pouco por conta que os amigos tiravam sarro por conta do sotaque. Então, assim, os amigos que estavam tirando sarro, né? Tem uma que faz Londrina, no começo do ano, por exemplo, eles falavam um pouco menos, porque falavam assim, tiravam sarro das palavras, né? Ou às vezes usavam palavras que a gente não tem o hábito de usar aqui, né? Agora, essa convivência que eles têm deixou esse estigma, o jeito que eu falo lá, alguém vai tirar sarro. Não, eles conseguiram entender que eles aprenderam desse jeito, e que o outro ele tem que respeitar a fala. E, inclusive, alguns alunos até pediram desculpa por tirar sarro do sotaque, né, durante a implementação. Então foi bem calorosa a discussão, me surpreendeu bastante, né? E essa discussão, eu convidei uma professora para falar sobre a importância da oratória, só que no dia ela não pôde ir, então infelizmente essa parte da minha implementação ela ficou vaga. E, por fim, né, nós fizemos um levantamento, né, o porquê deles não falarem. Esses 2 alunos citaram que foi por conta de questões linguísticas, né, sotaque, a variação, e outros por timidez, ou às vezes ter um tom de voz mais baixo, e aí às vezes a pessoa não entende, fica o quê? O quê? Então, assim, às vezes a pessoa fala, deixa pra lá, não termina, ou não fala de novo o que deveria falar. Então, assim, esses foram os dados mais ou menos coletados, que provavelmente seja todas as turmas que você for perguntar os mesmos, né? Os mesmos tópicos, as mesmas respostas, né? E depois desse questionário, a gente conversou, expliquei, daí fiz uma introdução sobre a importância da oratória, expliquei para eles que sim, assim como eles tinham citado, a fala, ela influencia o outro, né? Inclusive, uma das perguntas no questionário era quem eles achavam, né? Quem eles conheciam que tinha uma boa oratória. E eles colocaram uma professora, que é essa professora da aula de sociologia lá na escola, ela é muito boa, a professora tal fala assim, a gente, né? Ela consegue levar a gente. Eu achei bem interessante.
Na parte da experimentação, aí nós, depois que houve toda essa discussão, eles conseguiram compreender quem fala mais coerente, né, com coesão, pausadamente, quem fala gritando, enfim. Depois que eles fizeram todas essas identificações, a gente fez... Eu vou mudar o slide, opa. Eu separei eles em turma, aqui tem, não sei se vocês conseguem ver as fotos. Como é um colégio integral, eles sentam em formato de U, né? As carteiras em formato de U. Então é mais fácil para a gente montar os grupos. Eu fiz 4 grupos, né? Separei eles em 4 grupos para eles criarem cartazes, né? Sobre o bullying, né? E a importância de não sofrer, de não fazer isso com os colegas, né? Infelizmente a imagem não dá para ver, fica um pouco branco aqui para mim, não sei se para vocês dá, mas em um dos cartazes eles escreveram frases afirmativas, né? Para as pessoas conversarem sim, para elas não terem medo de se expressar, para que o jeitinho, eu achei engraçado que o jeitinho de falar cada um tem o seu. Então assim, foram essa parte da implementação da experimentação foi bem interessante. E aí eles todos concentrados fazendo, eu gostei bastante. E, né, deixa eu ver aqui no meu, só um minutinho. E eles conseguiram perceber depois, no final, toda essa questão, né, da discriminação linguística, né, e a importância deles do falar bem, porque às vezes a gente fala para eles, olha, não é nós, é nós, né, a gente corrige e eles não ligam tanto, né, às vezes fica isso, não, professora, mas se fala, a gente usa assim. Eu falo, tudo bem, vocês usam o nós, né, na fala informal, mas para eu escrever, para eu ter uma oratória melhor, eu tenho que falar, né, corretamente. Então, foi bem gratificante porque eles conseguiram perceber tudo isso, conseguiram identificar os problemas que eles tinham, né, em sala de aula, em questão de tirar sarro do amigo e, enfim, mas que mesmo tirando sarro, no começo eles não falavam tanto, mas agora já nada impede eles de falarem do jeito que tiver que falar, porque a tendência é essa, né? A pessoa tem que respeitar a minha oratória. Claro, né? Sempre tentando, né, falar corretamente, né? Expliquei todos esses conceitos. E foi isso. Eles fizeram os cartazes. Eu não tirei foto ainda na parede, professora, porque nós vamos fazer, a escola vai fazer uma semana de trabalho sobre bullying, acho que daqui uma semana, mais ou menos, que vai ser encerramento do trimestre. Então, a gente vai expor, tá guardado os cartazes para pôr junto também, para enfatizar o tema, né? E foi muito gratificante trabalhar com eles, isso, porque eu não esperava esse retorno, sabe? Eu gostei bastante. E uma observação é que eu coloquei que em 3 aulas daria, mas eu acabei levando 4 aulas para fazer, porque é uma turma pequena, mas aí eles se empolgaram bastante na parte do debate, de falar, eles gostam de falar da vida deles, assim, das experiências, então a gente demorou bastante nessa primeira etapa, né? E aí, claro, para fazer os cartazes também. Aí acabei usando 4 aulas, né? O meu projeto era 3 aulas, mas acabei usando 4 aulas. E é isso, a implementação. Ficou muito bacana, prof, pelo fato de relacionar essa parte da oratória. Porque, olha, igual colocaram, eu estava lendo já o que vocês estavam comentando aqui no Padlet. Pessoas do sul, né, geralmente tem esse sotaque, mas não só do sul, né? Cada região tem um sotaque específico. E às vezes os alunos, eles se importam com isso. E não só sobre o sotaque, mas você comentou ali das palavras. Por exemplo, na minha fala, eu sempre falo, né, daí, aí, mas na hora que a gente vai escrever formalmente, esses vícios, a gente não, na escrita formal, né, ou perante, às vezes, uma apresentação, assim, né, tem que tomar o cuidado de não falar essas palavras. E bem bacana essa relação, né, entre
a oratória e o bullying, porque geralmente às vezes as pessoas que não querem falar em público é porque elas têm vergonha ou porque já sofreram algum bullying de alguma pessoa, ter tirado um sarro, qualquer coisa que traumatizou, que agora ela não gosta de falar em público. Muito bacana a ideia de vocês. Como a prof falou, ela é a primeira do grupo, né, a apresentar, porque a gente estava ali entre profissões, entre empresas virtuais e tal. Agora a gente mudou um pouco o tema. Liderança, né, que foi o do Leonato. E agora a gente deu uma mudada no tema. Bem pertinente a implementação de vocês, do grupo como um geral, em elaborar esse plano de ação. Parabéns. Prof. Marina? Obrigada. Larissa, uma coisa que eu lembrei, assim, muito legal essa coisa de você destacar esses 2 alunos que vieram do Nordeste e eles perceberem, né, o grupo todo no seu trabalho, perceberem as diferenças e o quanto a gente reage, né? Quanto o nosso comportamento reativo às falas das pessoas, né? Eu morei alguns anos em Paranaguá, então a gente pensando só no Paraná, hein? A Ana Paula, não a Ângela, Ana Paula, falou da questão da diversidade. A gente tem aqui no Paraná uma diversidade muito grande. E eu morei muitos anos em Paranaguá e um primo meu fazia o curso de História e um dia ele me telefonou e pediu assim, Marina, fala para mim aí quais são as palavras que a gente usa aqui em Paranaguá e que você acha que são diferentes. Era uma pesquisa que ele estava fazendo. Gente, e tem uma diversidade. Eu ficava impressionada com a forma como eles falavam quando eu fui para lá. E aí eu tive que aprender muito, porque eu trabalhava com avaliação de alunos, então eu tinha que aprender muito o jeito de falar, tal. Então, essa coisa da fala, o quanto ela representa a pessoa, o quanto a pessoa se expressa e a forma como ela se expressa, é muito importante. Esse trabalho que você fez, estou já curiosa para ver as outras, porque eu acho que é muito bacana isso, viu? Parabéns, muito legal. Muito obrigada. Essa parte, né, deles, os 2 alunos que vieram do Nordeste, eu achei muito interessante porque eu expliquei para eles, falei, primeiro, eu acho lindo o sotaque de vocês, eles ainda têm o sotaque bem carregado. E segundo, é uma coisa cultural, nasceu com você. Você pode perder um pouquinho, né, o sotaque, mas você não precisa deixar de falar dessa forma, né? Tentei explicar isso para eles. Então, assim, foi uma contribuição muito boa, porque um deles eu não sabia que era do Nordeste, porque quase não fala na aula, você acaba passando. Aí quando ele falou, professora, eu vim do Nordeste. Quando eu cheguei aqui, todo mundo tirava sarro. Eu falei, ai, meu Deus. A outra não, a outra você percebia, assim, e que não era, né, aqui da nossa região. Então foi muito interessante mesmo, porque aí os outros perceberam que não adiantava ficar tirando sarro, era algo da pessoa, né? E espero que passem a respeitar um pouco mais depois da aula. Professor César. Oi, gente. Acho que a Marina estava com a mão levantada antes. Acho que ela já falou, só não abaixou a mãozinha. Ah, tá. Rapidinho. Larissa, gostei muito do seu trabalho, até comentei lá. Parabéns, viu? Obrigada. Muito legal mesmo. Porque, né, dentro do contexto, né, de uma escola, para os alunos desenvolverem os seus projetos de vida e tal, tem a ver com a vida mesmo integral, né, do indivíduo, e uma contribuição interessante, não só para os alunos que se veem de alguma forma representados aí, né, que são às vezes estigmatizados, né, nem sempre, mas às vezes são, e para aqueles que também cometem, porque às vezes a pessoa faz e na cabeça dela não está fazendo por mal. Falta às vezes a gente mostrar que para outra pessoa aquilo causa um sofrimento e a pessoa também aprende. Então o seu trabalho é muito profundo, muito rico e desenvolve, tem capacidade mesmo de mudar a vida dos alunos mesmo. Parabéns, viu? Obrigada. É legal, eu já deixo a prof. Marina falar.
Porque no primeiro ano, em projeto de vida, tem várias, tem tipo assim, oratória 1, oratória 2, oratória 3, né? É trabalhado várias aulas em relação a essa temática, né? E cada aula traz uma abordagem diferente, para que os alunos, né, se expressem, vão aprendendo a se expressar corretamente. Então é bem bacana. Eu não sei no segundo ano, porque eu não tenho segundo ano em projeto de vida, mas acredito que também tem essa abordagem de se trabalhar a oratória. Prof. Marina? Desculpa, eu não quero interromper os comentários para Larissa, mas eu quero comentar uma coisa do Leonato. Porque assim, ó, ele comentou da dificuldade do aluno, inclusive o meu comentário para ele foi assim, perceber a superação. Embora por um fator ruim, né, porque foi a ausência do outro aluno que permitiu isso, mas que bom que isso acabou acontecendo, afinal de contas, e que permitiu que ele pudesse trabalhar um pouco melhor com os alunos. Então, assim, eu acho que agora, Leonato, os seus alunos, como eles já perceberam, conseguiram entender, conseguiram perceber as lideranças nas próprias relações, né? Como eles vão, assim, estar melhor preparados para participar das suas aulas. Eu acho que esse trabalho que o Leonato fez também foi muito legal, sabe? Então, assim, parabéns também. Eu acho que as apresentações que estão acontecendo aqui no grupo, Ana Paula, estão mostrando assim que a gente evoluiu, né, nesse processo, nessas semanas de discussões, de estudos, a gente evoluiu e conseguiu implementar trabalhos muito bacanas na escola, viu? Então, assim, estou encantada com isso, realmente, tá? Leonato, parabéns, viu? Eu acredito que essas discussões... Obrigado, prof. Marina. Que vem fortalecer mesmo essa troca de experiência. Olha só, esses planos que vocês fizeram, eu não tenho aula de projeto de vida esse ano, né, por uma escolha minha. Mas eu penso que quando eu voltar para a sala em projeto de vida, nossa, eu vou querer uma cópia desses planos de aula para mim seguir dicas, assim, organizações que vocês fizeram que rendeu bons frutos. Então, talvez para minha realidade isso também seja vantajoso, né? Seja aplicado. Acho que a gente também já vai finalizando ali, o professor Jamer tá falando que já tá saindo, mas eu acho que no geral, não sei se mais alguém tem alguma contribuição a fazer, se não, para o próximo último dia, né, no caso, fica a professora Ângela, professora Beatriz, professora Gabriele, professora Marli e professor Rafael. Vai ser bem tranquilo também, semana que vem a gente vai conseguir finalizar no horário certinho. Vamos tirar nossa foto, então. E aí, penúltimo dia. Nossa, passou muito rápido, gente. Não sei pra vocês, assim, mas... Nossa, eu olhava lá aquele cronograma dos encontros. Eu falei, nossa, toda quinta-feira eu sei que eu preciso estar lá, organizada. Gente, nós já estamos no 11º. Passou muito, muito rápido. Foi muito bom as discussões do grupo aqui. Então, vamos lá pra foto. 1, 2, 3 e foi... se alguém também puder tirar uma fotinho aí. Acho que é isso então, pessoal. Nos vemos semana que vem, né? Se caso vocês precisem de alguma dúvida, tenham alguma questão, podem me enviar mensagem. Semana que vem a gente finaliza. Então, boa semana para vocês e nos vemos quinta. Tchau, tchau para todos. Tchau.